Olá, você que me acompanha aqui pela TV Itajubá. Hoje, em mais uma oportunidade do meu programa Olhar Ampliado, eu quero trazer uma perspectiva diferenciada para aquelas pessoas que têm me acompanhado. Tenho feito recentemente, toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, de maneira online, pelo Zoom, eu realizo de forma gratuita, com profissionais, uma possibilidade da gente olhar para a nossa vida e para nossas questões de forma diferenciada. Muitas vezes eu, enquanto profissional, me sentia angustiado, frustrado, sobrecarregado, mesmo fazendo aquilo que eu amava. E por que assim então acontecia? E eu fui buscar as razões dessa questão, até que eu entendi que a vida me pedia um novo nível. Assim eu fiz e hoje eu trabalho diretamente com pessoas, com profissionais. Sou responsável por um programa terapêutico de atendimento sistêmico, individual e em grupo, para pessoas e profissionais, especialmente para profissionais que desejam alcançar um outro nível nas suas vidas e obter resultados através de um mix de técnicas internacionais que aprendi em uma escola nacional e internacional para que a gente possa trazer até vocês. E com isso eu quero falar hoje sobre vida profissional. Como anda a sua e a minha vida profissional? Tudo que eu falo aqui, partilho com você nestes momentos de um programa que eu realizo com o intuito de levar para a sociedade uma expansão de consciência para as pessoas e profissionais que desejam realmente resultados em sua vida de forma prática, segura e duradoura. Eu também aplico na minha vida. E assim eu quero compartilhar com você as minhas experiências e se você se sentir chamado, vem, mande uma mensagem inbox que eu terei o maior prazer de falar com você. Meu WhatsApp aparece na tela e você também pode me encontrar pelas minhas redes sociais. Eu sou Celiano Silvério, com muita alegria realizo um programa de atendimento sistêmico para profissionais. Mesmo que você se sinta inseguro, você se sinta com muita pressão em dar resultados, este momento é para você. Então você seja muito bem-vindo a essa nossa oportunidade desta conversa aqui, diretamente para a TV Itajubá, diretamente para o meu programa Olhar Ampliado, da qual eu quero ter a perspectiva de falar com você, profissional. Muitas vezes o profissional da área de vendas, da área da saúde, da área social, da área educacional, de tantas áreas, esse profissional tecnicamente tem desenvolvido bem o seu trabalho, tem buscado se aprimorar, no entanto se sente ainda que falta algo, se sente inseguro para tomar suas decisões, se sente angustiado na medida que tem que fazer um trabalho em equipe, se sente realmente incomodado diante de um colega de trabalho. Trabalhar com gente é ter a possibilidade de uma expansão de crescimento, mas muitas vezes nos causa desconforto, isso nos angustia. E precisa ser sempre assim, sendo que eu faço um trabalho que amo, sendo que eu faço um trabalho que eu me sinto que nasci para isso. Portanto, eu quero convidar você a me acompanhar aqui neste programa para que a gente possa falar um pouquinho sobre essas questões. Mas o que você, de fato, pode estar buscando através do seu aprimoramento profissional, através da sua busca de ser este profissional que você escolheu? Você sabe que você escolheu essa profissão, não foi por à toa. Aquilo que você faz hoje tem congruência com a sua história? Aquilo que você desempenha hoje como serviço ou vendas para a sociedade é uma prestação de serviço, é uma colaboração com a sociedade para que a gente possa levar algo de nós em troca de algo, de uma remuneração justa, para que a gente também possa viver bem. O que você realiza hoje te traz essa compreensão? Ou o que você realiza hoje é sinônimo de peso, de sofrimento? Realmente o nome trabalho para você, ele é leve ou é pesado? Pense por um instante na palavra trabalho. E o que vem para você? Isto é leve ou você se sente pesado? Você pode colocar seu insight aqui embaixo também e dizer qual percepção que lhe traz neste momento, o que vem à sua cabeça, o que você sente no seu corpo quando pensa na palavra trabalho, porque isso também é um indicativo muito poderoso da minha relação, de como eu identifico, como eu me relaciono também com essa primeira parte importante chamado trabalho na nossa vida. O trabalho nada mais é do que a gente colocar os nossos dons e serviços humanos a serviço do coletivo, para que a gente, de fato, cumpra a nossa missão de vida. E eu acredito que, para mim, o trabalho é algo leve, satisfatório e prazeroso. E com isso, nesta relação de harmonia com a vida, o dinheiro flui e ele vem. Porque
Nós estamos abertos à vida e isso não é pesado. Como que o dinheiro pode vir para uma pessoa que ele se sente pesado e carregado fazendo algo? É preciso realmente fluir nas nossas relações, mas de que forma? De uma forma leve, tranquila. Eu acredito, pessoal, que de fato pode ser assim. Eu na minha vida, e eu quero contar minha história rapidamente daqui a pouquinho, eu quero te dizer que também já passei por isso. E como eu encontrei respostas e caminhos, eu quero poder também colaborar contigo de alguma maneira, para que você, profissional, possa obter resultados que você quer na sua vida, superando os obstáculos que pode ser uma angústia, uma frustração, uma insegurança, uma pressão, uma sobrecarga desnecessária. Portanto, eu quero te dizer, você não chegou até este momento, até este espaço junto aqui comigo, à toa. A vida lhe trouxe até aqui. A vida te permitiu que você passasse por vários percalços, situações que aconteceu na sua vida, no seu dia a dia, no seu momento, que te trouxesse até aqui, diante dessas redes sociais, para você receber essa informação. E eu te dizer que nada é por acaso. Se você está aqui, é porque tem uma razão de ser. Nós nos conectamos, eu me conectei com você e você comigo de alguma maneira e eu quero te receber bem. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço, seja muito bem-vindo a essa nossa casa. Não importa quais sejam os seus desafios hoje. O importante é que nós temos a condição de criar possibilidades. Quais são as possibilidades que eu crio hoje para a minha vida para que eu, de fato, possa ser um profissional com resultados? Eu acredito sinceramente que enquanto profissional nós queremos obter resultados. Mas quais resultados que eu quero? Sucesso, dinheiro, êxito, eu quero ser reconhecido, eu quero de fato levar a minha missão mais à frente, eu quero proporcionar para as outras pessoas dignidade de vida, eu quero ajudar pessoas. O que você se propõe de resultado no seu trabalho profissional? Você tem tido dificuldades, você se sente angustiado, pressionado por tudo isso que você tem vivido? Então eu te convido a estar aqui comigo e seja muito bem-vindo ao nosso momento aqui para que a gente possa conversar sobre os nossos desafios. Mas eu quero te fazer 3 perguntas simples. Como superar os obstáculos e obter resultados? Todos nós, diante da nossa vida, de tudo aquilo que nós passamos, nós nos sentimos como pessoa, como ser humano, e tudo aquilo que a gente vive, como esse ser humaninho que somos, levamos para a nossa vida profissional. E ali se manifestam nas relações comerciais, nas relações com os nossos clientes, nas relações com as pessoas que a gente auxilia nesta comunidade, vem a manifestação plena do nosso ser, daquilo que nós somos. E aí, como que você tem se comportado, como você tem se apresentado, como você tem vivido a sua relação profissional? Isso para mim é muito importante e eu quero bater nessa tecla durante toda essa nossa conversa. O que te impede, um ponto 2 importante, o que te impede de viver os seus sonhos? Imagine agora, quais são os seus sonhos? O que te impede de fato chegar naquilo que você sempre sonhou? Será que realmente o que te impede hoje é simplesmente a pandemia, simplesmente o desemprego, simplesmente aquelas pessoas ou aquela pessoa que você fala que tem aquela dificuldade? O que te impede de alcançar e ser tudo aquilo que você sempre sonhou? Eu acredito, sim, que é possível, porque eu passei por esse processo, eu sei quanto é angustiante e desafiador. E assim eu quero convidar você também a refletir sobre isso. Aqui é o momento de uma provocação para que você possa, de alguma maneira, ver se isso tem congruência com a sua vida. Se isso faz sentido para você, você está sendo chamado a participar comigo. Toda quarta-feira, das 19 às 20 horas, eu estou com um grupo de profissionais, dezenas de profissionais, conversando através do Zoom, de maneira online, totalmente gratuita, e eu colaborando com eles nas perspectivas para que a gente possa identificar qual é o gargalo que não permite, que de fato é o seu obstáculo para você alcançar outro nível, passar a outro nível na sua relação profissional. Então eu te pergunto uma questão, põe aqui embaixo hoje o terceiro pilar importante, que é: quais os teus desafios hoje?
para você alcançar os resultados que você espera, aquilo que você deseja. Quais são os seus desafios hoje? Se você puder, coloca aqui embaixo. Se quiser também, me mande um WhatsApp para que eu possa conhecer os seus desafios e quem sabe eu tenho algo especial para você de forma totalmente gratuita para que você possa alcançar outros níveis. Porque eu acredito que os heróis modernos são os profissionais que encaram o desafio do dia a dia e tornam esse país de fato produtivo economicamente, com dignidade de vida, com a prosperidade de forma plena, com o sucesso pessoal enquanto ser humano, enquanto essência, e também alcançando um resultado financeiro, alcançando o conforto, alcançando aquilo que realmente a vida pode nos dar, e eu encaro isso com muita leveza, com positividade, com realmente aquilo que eu quero e desejo para minha e para sua vida. Sendo assim, quero te contar rapidamente aqui a minha história. Eu sou Celiano Silvério, eu sou filho de Benedito Silvério, Benedita Raimunda de Paula, o Pitiola, que é um empreendedor, minha mãe também com uma mulher de grande força e coragem, realizadora de eventos, entre outras ações. E com isso, eu fui procurando alguns caminhos e imaginei, há 18, 19 anos atrás, de que eu poderia ajudar pessoas. O meu lema sempre foi poder colaborar com outras pessoas. Eu sempre me imaginei como um ajudador. E aí eu entrei para fazer técnico em enfermagem. Me formei como técnico em enfermagem, depois estudei mais um pouco, mais 2 anos, e me tornei instrumentador cirúrgico, participei de várias cirurgias e fui galgando nessas áreas. E sempre com aquele olhar de ser um ajudador. Mas a própria palavra já diz, ajuda a dor. E muitas vezes eu estava ajudando a dor do outro e não olhando para as minhas dores. E isso foi se acumulando ao longo do tempo. Sendo assim, também trabalhei como técnico de enfermagem na estratégia de saúde da família em Delfim Moreira, a minha cidade, onde eu moro, com a minha família e os meus filhos, da qual eu quero mandar um beijo, um abraço para minha esposa Ariane e para os meus filhos Vinícius e Vitor. E assim, eu também pude ir caminhando. Trabalhei depois como diretor de saúde, secretário municipal de saúde, conhecendo as políticas públicas. Fiquei 8 anos embrenhado neste meio, colaborando, me doando, até que chegou um ponto que eu fazia um trabalho que eu amava. Um trabalho que realmente me realizava. Mas, por algum momento da vida, eu adoeci. Eu comecei a sentir angústia e frustração. A minha pressão por causa de sobrecarga de trabalho que eu mesmo me colocava começou a estar 18/10, eu comecei a ter gastrite, dor no ombro, problema na coluna, diversos sintomas no meu corpo se manifestaram devido às minhas questões. Mas não eram questões simplesmente profissionais. A princípio eu imaginava, porque eu trabalhava demais, eu acordava 6 horas da manhã, 7 horas ia para o trabalho, 9, 10, 11 horas da noite ainda estava envolvido em todo o processo do trabalho, dormia pensando e acordava respirando o trabalho. E assim, com toda essa dificuldade, até que eu pude ter a oportunidade de fazer uma experiência, através de um projeto do Ministério Público aqui em Itajubá, chamado Empoderar, junto ao promotor Dr. Elcio Uehara, que na época estava aqui. Eu conheci uma ferramenta de transformação pessoal que mudou minha vida. A partir de lá, eu entendi de fato onde estava o meu grande gargalo. E assim, há mais de 2 anos, 2 anos e meio, eu venho estudando com afinco essas ferramentas e técnicas e um rol de outras técnicas também internacionais para que eu possa, de fato, poder ser uma contribuição, primeiramente para a minha vida, porque o ajudador, muitas vezes, ele está na área da saúde, porque ele quer ajudar a dor do outro de fato, mas quando ele não olha para si mesmo, nesta caminhada, ele acontece 2 movimentos importantes, que um deles é adoecer no trabalho. O outro movimento é ser um sinal e também um ponto de conflito dentro do seu trabalho com outras pessoas, porque muitas vezes a gente quer colaborar com as diversas situações, mas a nossa forma de se posicionar em equipe com outras pessoas causa estranheza, causa dificuldade. E isso significa, é um sintoma de que algo precisa ser visto dentro de nós. E assim, eu passei por todos esses movimentos, até que eu pude, de fato, entender a minha caminhada, a minha história e olhar para mim mesmo. Nessa transformação pessoal, naquilo que eu sempre busquei, hoje eu trabalho diretamente com pessoas, ajudo profissionais que querem, de fato, que estão comprometidos a obter resultados.
seja quais forem esses resultados, mas seja quais forem também os seus desafios para poder alcançar esse resultado que você quer. Então, portanto, você respondeu para mim aqui embaixo quais são os seus desafios, o que eu fiz na minha história que pôde colaborar para que hoje eu pudesse estar aqui. Nem sempre eu fui essa pessoa segura para falar diante das câmeras. E hoje, com total segurança, estou aqui para passar para você um pouco daquilo que sou, do jeito que sou, com minhas dificuldades, com os meus erros, muitas vezes de português. Então, eu quero poder vivenciar. Eu tirei o foco, muitas vezes, de mim, de ficar olhando para mim e coloquei o foco naquilo que eu posso fazer. Eu quero impactar vidas, transformar pessoas, mas eu quero ser um canal de transformação. Eu não quero e não tenho a pretensão de estar mudando ninguém. Há um padrão cultural de pensamento reinante na sociedade. Eu, como um grão de areia pequeno, mas fazendo a minha parte, quero colaborar com profissionais que desejam ter resultados. Eu quero de fato ser uma transformação, um canal de transformação, para que a pessoa, se fizer sentido para ela, participe comigo das minhas atividades e ela vai se autotransformar através de não só de reflexões, mas de exercícios práticos que podem levar a ela uma nova compreensão. É a expansão de consciência de forma segura, prática e duradoura que vai levar você a um outro nível enquanto profissional, e eu precisei desenvolver na minha vida para estar falando aqui com você hoje algumas questões importantes, da qual os profissionais fazem muito, mas que se constitui, se você não prestar atenção, um erro. O que eu quero dizer? Há um tripé importante dizendo o seguinte, que você precisa ter conhecimento, um conhecimento profundo daquilo que você faz na sua área técnica, senão você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Como, por exemplo, um advogado precisa dominar a legislação, todo um estudo da ordem do direito, dos operadores do direito, para poder, de fato, vivenciar toda aquela realidade. O profissional da enfermagem, da medicina, precisa, de fato, conhecer todas as habilidades médicas e de saúde, para que ele possa, de fato, atuar. E assim, na área de vendas, em tantas áreas comerciais, em tantos lugares, os profissionais precisam desenvolver o seu conhecimento técnico. No entanto, há uma outra questão que ele precisa desenvolver também, que são as suas habilidades em lidar com tudo isso. As suas ferramentas que você tem para que você possa levar essa situação técnica para as outras pessoas. A habilidade ela é muito importante. E sim, eu incluo aqui a habilidade interpessoal, ela é muito importante. Mas essas habilidades interpessoal, para mim, ela tem um cunho também de olhar, de ser um conhecimento, mas um conhecimento de si mesmo. É uma habilidade humana em lidar com seus desafios todos os dias. No imprevisto que acontece para você, você não tem aquela colinha de prova para que você possa se amparar. Você vai ter que lidar com aquilo que você tem e com aquilo que você é no momento de dificuldade. E eu gosto de dizer o seguinte, você profissional, quem é você no momento de estresse, de conflito, de tensão? Quem é você sob pressão e na angústia? A gente se revela a nossa versão mais desafiadora. A gente se revela em um lugar de fragilidade. Tudo aquilo que a gente aprende enquanto autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transformação de pessoas, a gente pode aplicar justamente naquele momento que a gente está frágil, sobrecarregado, angustiado. Se lhe falta habilidades com isso, por que não olhar um pouco mais para essas questões? Quantas vezes a gente aplica 90% do nosso tempo como profissional aprendendo questões técnicas, 10% do tempo olhando para a gente mesmo, não só da questão do autoconhecimento aqui dentro, mas assim, a nossa saúde, a nossa alimentação, aquilo que eu posso, de fato, me valorizar enquanto pessoa, atividade física, todas essas questões que fazem parte de um rol de práticas integrativas de saúde, para mim me constituir como ser humano melhor, porque diante de uma pressão, o meu sedentarismo não vai me ajudar. Diante da minha angústia, uma alimentação equivocada tende a não me favorecer. Portanto, olhar para a gente mesmo no autoconhecimento, entender os nossos dissabores e também compreender que existe dentro da gente situações e sintomas emocionais importantes, como por exemplo, não sei se você sente o medo,
aquele grande elemento chamado emoção primária, que a gente acaba não valorizando ela da forma que deve. E, portanto, o medo ele se desdobra em 3 fatores importantes e gera 2 crias realmente diferenciadas. 3 fatores importantes diante do medo, acontece 3 coisas. Você profissional, quando você está com medo, você foge, você luta ou enfrenta, ou você congela. Diante do medo, você profissional, o que você faz? E 2 crias que o medo desenvolve em nós profissionais, que eu quero repartir aqui com você, e que a gente nem percebe que é medo. Mas deixa eu te dizer, deixa eu tirar essa venda dos seus olhos e dizer claramente para você o que é verdade e o que é ilusão. Segundo a minha concepção e a minha experiência, segundo aquilo que eu tenho aprendido como profissional e como pessoa. A ansiedade e a insegurança são 2 manifestações diferenciadas, mas com a mesma raiz, que é o medo. Nos sentimos ansiosos e inseguros na medida que a raiz primária é o medo. E o que a insegurança faz com você? Ela muitas vezes nos congela, como eu me congelava no passado. Eu não conseguia gravar vídeo, eu não conseguia estar diante de pessoas, eu não conseguia fazer tantas ações. Eu venho me trabalhando há anos nessa questão e me lapidando mais rapidamente, mais severamente, mais com afinco e amor nos últimos tempos. Mas eu sempre olhei para essas minhas questões. A ansiedade, essa manifestação que ocorre de forma também biológica, disparando o coração, a adrenalina se joga no nosso corpo, o sangue sai das extremidades e vai mais para o centro do organismo e provoca diversas questões como sudorese nas mãos, entre outras reações no nosso corpo. A ansiedade e a insegurança, ela tem como raiz principal o medo. O profissional que não quer olhar para essas questões corre um sério risco de poder nadar e morrer na praia. Até quando você vai insistir em não querer olhar para as suas questões profissionais e assim você não vai obter os resultados que você quer? Mas se eu obtenho todos os resultados que eu quero e está tudo certo, então este momento talvez não seja para você. O momento aqui é para profissionais que querem alcançar um outro nível e existe um gargalo, um obstáculo, que ele de alguma forma já tentou vários recursos e não conseguiu dar os passos, ou ainda nunca prestou atenção que esses elementos o impediam de chegar onde ele queria. A vida passa e você vai ficar olhando tudo isso acontecer ou vai querer ser um protagonista da sua existência? Eu quero protagonizar no palco da minha vida, escolhendo aquilo que eu quero para ser e para viver, obtendo os resultados que eu espero e aquilo que eu planejo, eu alcanço. Porque eu entendo como funcionam esses mecanismos. E eu quero convidar você, profissional, a refletir sobre isso. Mas eu falava aqui sobre o conhecimento técnico, sobre a habilidade, mas eu quero colocar mais um componente nisso tudo. Não adianta você ter conhecimento técnico e ter habilidade interpessoal. Você precisa ter uma ferramenta também muito importante chamada atitude. A atitude em querer fazer a mudança. Ou a mudança ou a dor. O que você escolhe? São palavras e reflexões desafiadoras, justamente para que a gente possa olhar para as nossas questões, olhar para a nossa maneira de ser e de viver, de pensar, sentir e agir. Esse tripé é importante da nossa existência também. Eu convido a você a olhar para essas questões dentro de si mesmo. E se faz sentido para você, se você quiser, me mande uma mensagem pelo meu WhatsApp, coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso que a gente tem conversado. Um tripé importante de conhecimento, técnica e atitude vai fazer você sair desta zona de conforto, dessa paralisia, deste algo que te segura para você alcançar outro nível. Mas se isso não é suficiente para que você caminhe e dê novos passos, te convido a participar quarta-feira às 19 horas, junto comigo, das 19 às 20 horas, do momento que eu realizo com profissionais, justamente para que a gente possa fazer exercícios práticos sobre essa vivência. E assim, na minha caminhada, eu precisei desenvolver algumas questões e que eu quero compartilhar com você. Algo que eu precisei olhar para que eu pudesse me sentir realmente cada vez mais confiante. Então eu precisei desenvolver um pouco de autoconfiança, autovalorização, superar a minha insegurança, olhar para os meus medos, entender que a insegurança e a ansiedade também se constituem dentro de mim.
O objetivo foi ressignificar, dar novo significado a essas relações, olhando para a minha vida, olhando para tudo aquilo que me constitui como pessoa e como ser humano. E aí eu te convido a olhar para essas questões agora. Como que nós podemos olhar para essas questões? Você se identifica? O que você sonha para você? Você imagina só neste momento você conquistando tudo aquilo que você sonhou. Por um momento, imagine conquistando tudo aquilo que você sonhou. Crescer profissionalmente, sendo inspiração para as mais pessoas. Viver o seu propósito de vida e ter resultados práticos, seguros, duradouros, resultados financeiros, resultados emocionais. É isso que pode te mover a algo? Como que a gente vai, então, pegando o gancho inicial da nossa conversa, linkando com aquilo que você quer? Como superar os meus obstáculos e obter os resultados? O que me impede de viver os meus sonhos? Quais são os meus desafios hoje? Qual é a distância que está aquilo que eu sou hoje, que eu tenho hoje, que eu conquisto hoje, para aquilo que eu quero chegar? Qual é essa distância? É importante já trazer isso para a nossa consciência, se existe uma distância para isso. É o primeiro passo importante, a gente olhar para isso e ver realmente, eu estou aqui, quero chegar aqui. E neste meio, o que eu faço? É essa perspectiva que eu quero trazer para você. Para superar os nossos obstáculos, primeiro a gente tem que entender e se observar se há obstáculo de fato. Às vezes eu acredito que está tudo certo, mas se você não obtém os resultados que você gostaria, lá na ponta, então por que não olhar para esses obstáculos que você talvez justifique que não tenha, mas de fato ele existe? Porque todo ser humano tem os seus percalços e seus desafios. Não é dádiva exclusiva de você sentir isso, de você pensar isso, de você não se valorizar, achar que você não merece. Quais são as vozes que vêm na sua cabeça que te limitam em chegar aonde você quer? Vou dar o exemplo novamente aqui do vídeo. Quando você vai gravar um vídeo e você se sente altamente inseguro, essas vozes se refletem em você, mas elas não são simplesmente suas. Você compra elas como verdade para você. E por que não dar um novo significado a essas vozes e dizer de fato você consegue, você merece? Estamos esperando você impactar a vida das pessoas e isso você vai tirar o foco da sua dor para algo maior. Quando a gente olha para algo maior que pode acontecer na vida do outro, a gente para de querer achar que a gente não consegue, de que não é possível para mim, porque tantas pessoas alcançam a felicidade com a remuneração justa, com a alegria familiar, e eu muitas vezes me sinto que eu não consigo, me sinto vazio, me sinto diferente. Há uma dor primária que precisa ser vista. Trabalhar com essas questões com profissionais são para profissionais que querem de fato e estão comprometidos a superar esses obstáculos e obter os resultados que ele quer na sua vida. E ele precisa ter dois elementos: ser humilde e corajoso. É preciso ter humildade para reconhecer que ainda não cheguei aonde eu gostaria e que tem algo dentro de mim que sozinho eu não consigo, porque na minha juventude eu já participei de muitos movimentos de meditação, de olhar a vida de maneira interior, quando eu tinha 18 e 20 anos, mas tinha um elemento dentro de mim que me impedia de chegar a uma versão mais aprimorada, que era a minha arrogância, que era aquela posição de que achar que eu não preciso do outro para chegar em algum lugar. O grande criador da vida, ele é muito sábio e maravilhoso, entendendo o coração humano que muitas vezes pode se sentir egoísta. Ele colocou um dispositivo dentro de nós que a gente precisa um do outro. A gente precisa um do outro para gerar outra vida. Eu não me basto. Eu preciso um do outro para trabalhar em equipe e produzir um automóvel para que as pessoas possam se locomover mais rapidamente para chegar num hospital ou fazer um passeio com a família e ser feliz. Eu preciso um do outro para trabalhar no coletivo. Esta sabedoria divina do mais, que é precisar mais um do outro, nos força a uma cooperação, a um equilíbrio. E nos tira dessa situação simplesmente competitiva de que eu quero ser mais que o outro, que eu posso mais, para que eu possa me voltar à solidariedade.
nessa inspiração divina, acreditando que o coração humano muitas vezes pode sim olhar só para o seu umbigo. É a síndrome do umbiguismo, quando a gente só olha para o nosso umbigo e esquece ao nosso redor. Esse Criador, ele colocou 60% a 70% da sociedade, da humanidade, com sangue O positivo, que é um doador universal. E com os outros tipos sanguíneos, ele diminuiu, entendendo sim, que se por algum momento a sociedade acreditar que ela não é capaz, que ela não pode ser solidária um com o outro, o meu sangue, que é O positivo, eu posso ser um doador, sempre, sou um doador de sangue sempre para outras pessoas, entendendo que me estimulando, me forçando a reconhecer que eu dependo do outro, eu dependo do sangue de outro, e sangue de outras pessoas salvou a minha vida em um determinado momento, salvou a vida da minha mãe em um determinado momento, para um processo cirúrgico. Depender das outras pessoas é uma sabedoria que precisa não ser colocada simplesmente na mente, e sim deixar que ela vá para o coração. Eu preciso de você, para que eu possa me constituir como ser vivente e feliz. Mas o que me impede, então, de eu ser tudo aquilo que eu quero? O grande gargalo que te impede é chegar aonde você deseja. O primeiro grande gargalo, existem outros, mas o primeiro grande gargalo eu quero falar para você aqui, que é você. Você é o grande gargalo e responsável para você não alcançar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você se compromete e não faz. Aquilo que você estabelece como meta, mas não alcança. Não adianta culpar outras pessoas ou responsabilizar A, B ou C. É preciso olhar para dentro de si e desenvolver algo chamado responsabilidade, em um termo muito moderno hoje, chamado autorresponsabilidade. Que é aquela posição de sair de vítima do mundo e das situações e falar simplesmente eu não consigo, para aquela situação de dizer, vou arregaçar as mangas, o que eu posso fazer para ser diferente a partir do agora. Sem precisar sofrer com culpas de eu fiz aquilo no passado e agora eu vou me arrastando e sofrendo e sangrando ao longo de toda a vida. Assuma a responsabilidade e as rédeas da sua vida e veja o que você pode fazer hoje, simples e pequeno, mas que é efetivo para a sua vida. Estabelecer metas muito grandiosas é uma maneira de você se auto-sabotar. Você sabia disso? Muitas vezes a gente quer fazer, eu vou mudar. E aí eu estabeleço uma meta muito grande, porque você sabe lá no inconsciente que você não vai fazer. Mas é uma maneira de você apaziguar aquela dor e falar assim, pelo menos eu tomei uma decisão teórica e não prática. Se você não tem a atitude de colocar na prática aquela decisão, que pequena que seja, isso não vai ter efeito na sua vida, concreto. Não um efeito simplesmente não visível, um efeito material, de que você realmente buscou um novo caminho, uma nova rota, e assim você vai conquistar resultados diferentes. Por quê? O segredo da insanidade, o significado de ser insano na vida é fazer as mesmas coisas e eu querer obter resultado diferente. Muitas pessoas e profissionais que eu tenho conversado me falam, nos últimos 10 anos eu tenho feito isso, isso, isso. E eu falo, nos últimos 10 anos, todos os anos você aplica essa mesma regra e aí você fica insatisfeito. Mas por que você não mudou nos 2 primeiros anos? Isso é insanidade. E a pessoa, eu não sabia, não percebia isso. Porque há um dispositivo no coração humano para que a gente possa precisar do outro, para a gente poder fazer a interação. Eu tenho habilidades e qualidades que talvez lhe faltem, mas você tem qualidades e habilidades que eu também necessito. Por que não fazer uma parceria e a gente crescer em comum? Assim é a relação de casal, que cada um tem a sua potencialidade, cada um tem a sua capacidade diante da natureza e da vida, e juntos a gente conquista e realiza grandes coisas, muito maiores do que a gente individualmente. Eu, de maneira individual e solitário, não consigo gerar uma vida, mas junto com a minha esposa maravilhosa, eu consigo colocar no mundo 2 crianças que são infinitamente a versão mais aprimorada de mim mesmo. Então, eu quero de fato dizer para você que o gargalo é você. Você precisa olhar para essa responsabilidade, não como culpa, não como, eu não, puxa, então é eu com a minha culpa e aí eu não consigo fazer mais nada, não. Assuma a sua responsabilidade, a sua parte que lhe cabe, olhe com serenidade para os seus obstáculos e vamos caminhar junto. Você que é profissional de vendas e quer realmente alavancar os seus resultados,
Você tem dificuldade de fechar negócios? Você tem dificuldade de atrair clientes? Talvez as questões técnicas não são as questões que lhe pegam, porque você domina tecnicamente aquilo que você vende. São as suas habilidades humanas que podem estar te atravancando. Por que não olhar para elas com muito carinho, com muito respeito? E assim, eu quero dizer para você que muitas vezes a gente tem dentro de nós um mapa mental. Nós temos aquilo que já nos constitui, como os nossos valores e crenças estabelecidos. E eu quero te dizer o que te impede de você viver os seus sonhos, que é o ponto 2 da nossa conversa aqui, é a famosa autossabotagem por meio de uma crença limitante ou paralisante, daquilo que você se constitui. E nesse sentido de crença, eu quero dizer aqui daquelas vozes que vêm na sua cabeça dizendo o seguinte: quando você vai realizar uma ação e gera um medo tão grande, fala, você não vai conseguir. Você estabelece uma meta de conquistar aquele valor financeiro por mês, ou conquistar aquela casa, aquele carro, se relacionar com aquela pessoa, e vem aquelas vozes na sua cabeça e diz, você não merece, você não é capaz, isso não é para você, não se meta ali, não troque o certo pelo duvidoso. Você já algumas vezes na sua vida já veio isso para você? Se veio, lembre-se que isso pode ser uma sabotagem interna de você mesmo. E essa sabotagem vem muitas vezes de uma raiz central que é o medo. Mas esse medo ele não é negativo. Aí que está uma questão que eu quero falar em outro momento só do medo. Tirar um dia aqui para a gente conversar sobre o medo, a gente destrinchar ele para que você possa realmente integrar esse medo dentro de você, porque a gente comete duas situações principais com o medo. Ou a gente diz pra gente, né? Ou eu enfrento, ou eu acabo me submetendo. Então eu vou enfrentar esse medo, mas na medida que isso é uma armadilha, viu? Do nosso cérebro reptiliano para a nossa sobrevivência. Na medida que eu enfrento esse medo, eu me submeto a ele. Então a gente precisa olhar com muito carinho. No entanto, essas crenças que são vozes, crenças no sentido de escutar coisas aqui dentro, internas, e que me limitam, que me paralisam, que me congelam, que não faz eu alcançar outro nível da minha vida do que eu sou capaz. Se você hoje está me assistindo aqui e tem um computador, tem internet, está na sua casa, mesmo que seja alugada, você tem potencial. Você não é aquele coitadinho que imagina ser. Não é vítima do mundo e da sociedade tão cruel contigo. Você é uma pessoa que se constitui com as suas forças e suas capacidades. Precisa apenas que a gente possa lapidar essa versão melhor de você e de permitir que a sua essência aflore. Que o seu ser, a sua capacidade venha à tona na superfície e você manifeste a sua grandiosidade como ser humano realizando coisas incríveis para poder transformar vidas, colaborar com a sociedade, com o coletivo, vender algo ou produzir serviços ou se relacionar com a vida de uma forma diferente e você, de fato, viver plenamente. Porque, pessoal, a vida vai passando, vai esperar até quando para tomar as decisões e atitudes para olhar para dentro de si mesmo? A vida sempre será corrida. Ah, mas eu estou em crise. Quando que no Brasil nós não tivemos em crise? Desde quando eu nasci, meu pai falava em crise. Meu pai como empreendedor. E ele morreu dizendo, a crise sempre vai existir. Mas o que você vai fazer diante da crise? O que você vai fazer diante da vida? A vida é uma eterna crise entre você entrar num conflito, sair dele, entrar num conflito, sair dele. A paz não é a ausência simplesmente de conflito. A paz é estar no meio do conflito e ainda estar seguro, tranquilo e propriamente, né, em paz contigo. E saber se posicionar. E não permitir que esse conflito externo atinja o seu interno. Essa vida sua interna, porque aí a gente pode caminhar para uma guerra. Quando a gente desenvolve relacionamentos conturbados, relacionamento profissional que só dá problema e a gente adoece e vira realmente um caos. Portanto, não permita que essas vozes que começam pequenininha te levem a tudo isso. Mas como que eu posso, de fato, olhar para mim mesmo sobre isso? É preciso a gente rever o nosso mapa mental, o nosso mapa emocional e integrar todos eles e perceber tudo isso que acontece com a gente. O primeiro momento aqui que eu quero trazer para você é essa reflexão de que se isso te serve, me mande uma mensagem pelo WhatsApp que eu quero conversar com você.
de forma gratuita, eu vou te fornecer algo que possa te ajudar. Isso vai fazer sentido para a sua vida. Eu acredito muito nisso, por isso eu vou insistir com você. Agora, vocês que sentem no seu coração, na sua mente, que é preciso me mandar mensagem, pode me mandar. Eu gosto de me relacionar com pessoas, mas me manda mensagem só se você estiver comprometido com a transformação profissional sua, em obter resultados, de fato, que pode transformar a sua vida, a vida da sua família e de outras pessoas. Porque a sociedade precisa desses heróis anônimos, esses heróis comuns que também sentem medo, insegurança, ansiedade, angústia, frustração, sentem um rol de situações e emoções dentro de si, mas não se paralisam por isso. São heróis, esses profissionais do dia a dia, que de fato eles têm dentro de si não só a coragem, muito mais, mas algo, um elemento chamado fé. Fé não no sentido simplesmente de religião, mas no sentido também mais pleno de que acreditar em algo que ainda não se fez e não se constituiu. A fé na humanidade, a fé em acreditar em si mesmo, a fé de fato que isso vai dar certo. Eu muitas vezes, ao desenvolver meu trabalho, eu não sei aonde isso vai me levar, mas tem me levado a tantos locais e pessoas que eu não esperava, porque eu tenho fé que isso vai dar certo, porque primeiramente eu acredito viver um propósito de vida, muito mais do que viver um emprego ou um trabalho. Não que isso não faça sentido, fez muito sentido para a minha vida, mas a minha existência pediu uma outra relação. E para você hoje, dentro do seu trabalho, você pode viver bem, pode viver feliz, pode ser um profissional realizado, desde que você possa também olhar para essas ferramentas interiores e ver o que você pode se lapidar. No sentido amplo das nossas questões, eu quero dizer um outro ponto para nós aqui. Viver do seu propósito de vida e ter resultados. Quais são os resultados que eu espero na minha vida de forma prática, segura e duradoura? Resultados financeiros, resultados emocionais. Às vezes é um resultado de voltar a falar com um colega do trabalho que a gente brigou e isso me faz muito mal. É um resultado de que eu possa vender mais, de eu possa poder chegar a outro nível. A ideia principal aqui é trabalhar uma melhor versão de você mesmo, um ser humano, que esse ser humano constituirá uma nova relação profissional e isso vai atingir também de maneira pessoal. E como bônus, você vai levar para casa um ser humano melhor, para aqueles que convivem com você, de fato, serem beneficiados com a sua melhor versão. E isso todos ganham, a sociedade ganha. A família transformada e restaurada modifica uma célula-mãe, né, da sociedade, que modifica outras pessoas, que colabora com a transformação do coletivo e toda uma sociedade pode se beneficiar isso. Com isso, a mudança cultural de pensamento que eu acredito, ela vem de um trabalho individual, mas que atinge todo um coletivo. Massificar simplesmente um conhecimento talvez não vai levar aos resultados que a gente espera, porque não é só o conhecimento. A gente precisa desenvolver habilidades interpessoais e precisamos desenvolver também atitudes concretas na vida para que a gente possa chegar em algum lugar. Sendo assim, conquistar e viver o meu propósito de vida, a gente precisa primeiro entender qual é o meu propósito de vida, qual é a sua missão aqui nessa existência. Você já parou de pensar que você talvez trabalhe em algo simplesmente pelo automático? Quem escolheu a sua profissão hoje? Você entrou neste ramo profissional por qual razão? Inspirado por quem? Quem foi a pessoa importante na sua vida que te inspirou a você estar fazendo o que você faz hoje? Quais são as motivações internas que te levaram a você desempenhar esse papel? Quando eu fui olhar para essas questões, um dado importante, eu olhei e falei, puxa vida, eu gosto de, depois de uns anos, né? Eu gosto de poder estar aqui desenvolvendo um trabalho, levando para as outras pessoas através das redes sociais aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. E para muitos faz esse sentido e eles me acompanham e a gente desenvolve um trabalho incrível junto. E aí eu fui olhar para a minha história, o meu pai já fazia isso há muitos anos atrás, 30 anos atrás, nas rádios, meu pai desenvolvia um trabalho com outras pessoas, era diferente, mas a essência de estar aqui colaborando com a sociedade é a mesma. Então será que realmente eu sou tão livre assim, tão autônomo nas minhas decisões? Ou será que realmente eu sou ligado a algumas outras questões, com laços com outras pessoas da minha família?
Refletir sobre isso e pensar o que você tem deles, dos seus pais, por exemplo, é um bom propósito, é um bom caminho para você entender a sua jornada profissional. Olhar para essas questões, muitas vezes, não é fácil, porque nem sempre tivemos pais que puderam nos acolher como nós gostaríamos. Mas se você quer olhar para esses pais, para que você possa alcançar outros níveis na sua caminhada de vida, eu te convido a me mandar uma mensagem agora pelo WhatsApp para a gente poder conversar e de forma gratuita a gente vai poder olhar para isso numa sessão experimental, em algo que você possa fazer sentido para a sua vida. Mas só mande se você realmente estiver comprometido, se você quer realmente alcançar um outro nível nos seus resultados, porque eu acredito que isso vai favorecer a sua família. Favorecendo a sua família, você favorece tantas outras pessoas. É como aquele pequeno comerciante, onde você investe nele, ele zela de outras pessoas, ele dá emprego, ele compra de outro. É aquela microeconomia local. A gente colaborando, se ajudando, o mundo de fato, ele vai poder ser melhor, ele vai poder ser diferente. Ou a gente pode escolher permanecer e ficar inerte e deixar a vida passar. Mas não é essa a minha escolha. A minha escolha é ser um protagonista da existência colaborando com profissionais que querem ter resultados. Se você se enquadra nisso, este convite é para você. Você sabe daquela história famosa de que um alpinista resolveu galgar uma grande montanha e ele colocou alguns equipamentos em sua mochila e foi a uma longa distância percorrendo, subindo uma montanha gelada, muito frio. E o dia foi passando e a noite começou a chegar e ele meio que anoitecendo foi subir uma montanha com seus equipamentos e quase chegando lá no topo ele desequilibrou e caiu. E foi caindo. E como um bom alpinista, ele tinha fincado uma estaca de segurança e pum, ele ficou pendurado num breu da noite, de ponta cabeça. Os seus equipamentos se esfaleraram, foi tudo pro chão. E aí ele imaginou, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Pendurado nessa corda de ponta cabeça no meio do nada, no meio da noite. E dentro dele veio uma voz dizendo, corte a corda, corte a corda. E ele, ao pensar sobre isso, se agarrou naquela corda e conta que a equipe de resgate chega no outro dia e encontrou um alpinista pendurado, morto e congelado, a simplesmente 2 metros do chão. Aquela voz interna dizia para ele ter uma atitude de cortar a corda e ele, por medo, congelou. Ele não tomou a atitude que deveria e, portanto, lhe custou a vida. Quantas vezes eu me congelo diante de situações que eu posso fazer que me custam algo, que me custa a transformação que eu busco. Nós, homens, temos grandes resistências em olhar para as nossas emoções. Tanto é verdade que os índices estão aí para não negar. Nós somos os que mais mata e que mais morre. Isso tem essa relação tem também a ver com a nossa questão interna. Eu acredito muito que ao você não olhar para as suas emoções, é como você pegar uma bola de futebol e você pegar e enfiá-la lá embaixo da piscina, bem fundo. Imagina, uma piscina bem fundo, você enfiar lá. E você solta a bola lá. O que acontece com essa bola? Ela volta e chega na superfície. Como que ela chega? Com uma violência grande, ela pode chegar explodindo. Porque uma emoção interrompida, uma emoção encapsulada, ela pode voltar para a superfície da vida de forma agressiva, como uma raiva, como uma violência, e esse ciclo talvez não se encerre. E às vezes eu não sou violento como aquela outra pessoa, porque eu posso achar feio, indelicado, e talvez eu não faça desta forma, porque eu penso e vivo diferente, mas eu posso vir numa manifestação diferente, eu posso me entregar a algumas razões de vício, algumas dificuldades de comportamento, eu posso me entregar a uma falta de educação com a minha esposa, a um relacionamento, a uma traição, a algo que realmente não colabora para a minha vida e não colabora para a vida dos meus e também assim me atrapalha na minha vida profissional, porque eu me sinto confuso, cabeça pesada. E aí nós homens, muitas vezes, temos dificuldades para olhar para isso, porque a cultura local, a cultura que nós vivemos hoje e sempre vivemos, e foi muito mais difícil no passado falar isso, hoje é muito mais tranquilo, mas na época dos nossos pais, por exemplo, falar dessas questões de autoconhecimento para homens, por exemplo,
era um desafio maior, não se permitiam se olhar e ver que realmente esses homens também têm dores. Muitas vezes querem colo, e nós precisamos do colo da nossa mãe para restaurar feridas causadas por uma vida desde a infância, por algum trauma, por alguma dificuldade, por uma interpretação equivocada de um fato, de algo que aconteceu e que eu trouxe para a minha vida como se eu não merecesse, como se eu não fosse capaz. Vozes que você escutou na sua infância que hoje te impede de ser a sua melhor versão para obter o resultado que você quer. O que você tem guardado dentro de si que você não compartilha com os outros? É essa dificuldade encapsulada que você guarda, que só você sabe o que é. É um sintoma que aponta para algo mais profundo que precisa ser visto, revisitado e dado novo significado, uma nova interpretação. Senão ele funciona como uma âncora que não permite que você vá para a superfície e possa viver plenamente tudo aquilo que você quer. Parece algo diferente, desafiador, mas que eu preciso compartilhar com você aquilo que eu acredito, aquilo que eu passei na minha vida e que fez todo sentido. E eu, de fato, quero poder compartilhar a minha vivência e a minha experiência aqui nessa conversa, hoje, que eu tenho realizado pelas redes sociais. Convido você, mais uma vez, a participar comigo, quarta-feira, das 19 às 20 horas, você profissional, para que a gente possa conversar sobre esses temas, entre outros temas, da vida profissional e fazer um exercício prático, seguro, para você perceber na sua mente e no seu corpo aquilo que te impede de chegar onde você deseja. E se fizer sentido para você tudo que eu falei, pode me mandar uma mensagem box, pode colocar nos comentários ou me mande um WhatsApp que aparece aqui na tela para que eu possa colaborar contigo de alguma maneira. Eu acredito que é na colaboração e na solidariedade entre pessoas que nós vamos chegar aonde nós queremos, aos desafios que a vida nos coloca, mas que nós somos capazes de superar. Eu acredito em você, acredito que de fato tudo isso que nós fazemos e falamos aqui vai poder dar um sinal e um norte para as pessoas que estiverem disponíveis e com o coração aberto e com a mente desejosa de realizar tudo aquilo que sonha para você. Qual é o seu sonho na vida que ainda não realizou? Por que não colocar esses planos em prática e não somente dentro da nossa cabeça? Com isso eu quero finalizar o meu programa aqui, quero finalizar esse meu momento de conversar com você e que você possa, de fato, levar algo para a sua vida de tudo aquilo que nós conversamos. É uma alegria estar aqui hoje partilhando com você essas questões. Um forte abraço para você, espero ver você em outras oportunidades e se puder me siga nas redes sociais. Um forte abraço e a gente se vê por aí.